5 anos, os registros de estupros no Brasil aumentaram 168%, e a própria questão do estupro é uma questão de saúde pública. Aliás, eu vou fazer rapidamente uma referência a essa lei criada exatamente para salvaguardar a saúde e a vida das mulheres, e vocês vão se lembrar como essa lei foi torpedeada por essa ideologia patriarcal e pelos porteiros à frente das leis que querem impedir a sua aplicação. Lembram-se dessa lei? Olha o que ela dizia, não é? Que todos os hospitais públicos no Brasil têm a obrigação de fazer o atendimento imediato. Em curtíssimas palavras, é isso. Todos os hospitais públicos no Brasil têm a obrigação de fazer o acolhimento imediato de todas as mulheres vítimas de violência sexual. E entre as medidas que devem ser tomadas, colocaram uma lá: profilaxia da gravidez. Pronto. A lei, aí os porteiros da lei se levantaram. Essa lei é inconstitucional porque ela está liberando o aborto. Cá entre nós, antes fosse. Mas não o é. Não foi isso. Profilaxia da gravidez não tem nada a ver com abortamento. Absolutamente nada a ver com abortamento. Se formos ao dicionário, nós vamos encontrar o conceito de profilaxia. Toda manifestação da FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, a CFM, todos os compêndios médicos afirmam profilaxia é prevenção. E profilaxia de gravidez significa anticoncepção. É disso que está tratando essa lei, a garantia da profilaxia da gravidez, ou seja, da anticoncepção e principalmente da chamada anticoncepção de emergência ou pílula do dia seguinte, que não é abortiva. E aliás, com relação à anticoncepção, nós precisamos nos lembrar que só existe um lugar no planeta, no mundo, em que não há meios anticonceptivos inseguros, ou seja, há meios seguríssimos. É em Passárgada lá, em Passárgada, né? Lembram-se dessa poesia? Vou embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, etc. E tem aquele trecho que diz: em Passárgada tem de tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir concepção. Só em Passárgada. Bom dia. Não é problema. Podem deixar para o final? Anota aí, para não esquecer. Não tem problema. Eu acho que por causa da gravação, o microfone fica meio... Por mim não tem problema. Pois bem, então essa lei é uma demonstração muito clara de que houve essa resistência. A lei era claríssima, queria apenas atender, acolher as mulheres. E os porteiros de plantão se prontificaram a lutar contra essa lei, sob a alegação absolutamente equivocada, errada, sabidamente errada, dolosamente errada, né? de que não estava tratando desse assunto, para impedir exatamente o acolhimento das mulheres no serviço. Pois bem, o Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o CEDAW, afirma que o acesso à atenção à saúde, em especial à saúde sexual e reprodutiva, é um direito básico das mulheres. É assim que nós temos que verificar essa questão. Porque senão, as mulheres continuarão vivendo neste país como as Danaídes. Lembram-se da história das Danaídes? Na mitologia grega? 50 irmãs que se casaram, 50 irmãs gêmeas. 50 irmãs gêmeas. Isso é mitologia grega, né, gente? Casaram com 50 irmãos gêmeos. Foram todos para a lua de mel. Na lua de mel, 49 dessas mulheres mataram seus maridos. Querem saber por que essa última não matou? Doutor Damasceno, dá para a gente marcar um seminário de uma semana para discutir isso? Podemos trazer o doutor Casara para falar sobre psicanálise. A gente pode descobrir. De 49 semanas, nós vamos tentar descobrir por quê. Então não vamos tentar descobrir. O que me importa é o seguinte: o que Zeus, que é homem, fez com aquelas mulheres que mataram seus maridos? As condenou a ir para o Hades. Só que foi a primeira vez na história em que se aplicou a medida alternativa de prestação de serviço à comunidade. É verdade. A origem da prestação de serviço à comunidade está nesse mito, né? Zeus reuniu as mulheres e falou: olha, vamos fazer o seguinte, vocês estão condenados a ficar aqui para toda a eternidade, no Hades, nos ínferos, mas
eu vou lhes passar um serviço à comunidade. Deu um jarro para cada uma e falou, olha, vocês vão correr lá na cisterna, vão encher o jarro, na fonte, e correm na cisterna e enchem. Quando a cisterna estiver cheia, vocês estão liberadas, prestaram serviço à comunidade, está extinta a punibilidade e serão colocadas em liberdade. As mulheres ficaram tão felizinhas, tão alegrinhas, correram com seus jarrinhos e encheram os jarrinhos. A primeira delas correu, encheu o jarro, correu até a cisterna, quando ela chegou lá o jarro estava vazio. Aí ela voltou, e ela ficou lá indo, voltando, aí ela percebeu que Zeus entregou a cada uma daquelas mulheres um jarro furado. E quando vocês forem para o Hades, e não vão escapar disso, quando vocês entrarem lá, percebam, vejam numa planície, logo assim à esquerda, vocês verão as Danaídes correndo de um lado para o outro com seus vasos furados, ou seja, não conseguem transportar as águas, a água em seus jarros porque estão furados. As mulheres do Brasil eu as vejo assim. Têm os direitos reconhecidos por tratados, por Constituição, por leis, regulamentos, decretos, mas não conseguem exercer os seus direitos. E os direitos se esvaem pelos buracos do vaso e não conseguem exercer exatamente em razão dessa ideologia patriarcal que marca profundamente a sua história e marca as nossas concepções profundamente. Nós precisamos ouvir esse grande jurista, Carlos Drummond de Andrade. As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Aliás, Norberto Bobbio, né, que nos ensina que no mundo nós temos, no mundo jurídico, no sistema constitucional, nós temos dois grandes sistemas, subsistemas, né? O sistema de medidas repressivas e promocionais. Nós sabemos perfeitamente, todos os que têm vivência no sistema judicial, no sistema jurídico, sabem perfeitamente que as medidas repressivas, elas são medidas conservadoras. O objetivo delas é fazer a mantença do status quo. As medidas promocionais não. Essas são transformadoras. Essas são, sim, libertadoras. Então, o que nós esperamos? Nós esperamos cumprir essa função que Norberto Bobbio nos dá. O problema fundamental em relação aos direitos humanos, especialmente os direitos sexuais e reprodutivos, e na questão do aborto, hoje não é o de justificá-los. Nós não temos que ficar discutindo essa questão, tentando justificar esses direitos. Eles já estão justificados, estão normatizados, estão consagrados, estão reconhecidos pelos tratados internacionais de direitos humanos, estão ratificados pelo Brasil, estão incorporados em nosso sistema constitucional e sistema jurídico. Já justificamos. O nosso problema agora é proteger esses direitos. Ou seja, o problema é político e não filosófico. Portanto, o que nós precisamos é de políticas públicas de promoção dos direitos humanos das mulheres, efetivação de programas eficientes de planejamento familiar, educação formal e informal, capacitação de profissionais para promover o acolhimento das mulheres, mantença de estruturas sanitárias preparadas para garantir os direitos à saúde física e psicológica das mulheres, mantença de sistema de acolhimento e orientação, apoio integral à maternidade, assistência integral para a prática do aborto legal, garantia de informações a respeito da sexualidade e do uso dos meios de anticoncepção, acesso pleno aos meios anticonceptivos, aumento do poder das mulheres na tomada de decisão sobre a sua sexualidade e reprodução, políticas públicas que garantam a igualdade de oportunidade e renda, e políticas públicas emancipatórias que promovam a igualdade de gênero e o afastamento da ideologia patriarcal. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de repressão. E essas medidas demonstram efetivamente mais uma violação da criminalização do aborto. A criminalização do aborto, além de violar o princípio da racionalidade, além de violar o princípio da idoneidade, viola flagrantemente o princípio da subsidiariedade. Qual é? Em um Estado de direito democrático, que constrói o seu sistema jurídico penal sob a égide da intervenção mínima do Estado, nós temos que buscar outras alternativas antes de apelar para a alternativa criminal. A Corte Constitucional Portuguesa afirmou isso. A tutela penal há de ser a última ratio das medidas culturais, econômicas, sociais e sanitárias e não um sucedâneo para a falta delas. Portanto, a criminalização do abortamento, estou convencido disso, tranquilamente,
viola, é incompatível, a criminalização do abortamento é incompatível com o sistema de proteção dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos das mulheres, com os princípios constitucionais limitadores da criminalização, com o princípio da idoneidade, com o princípio da racionalidade, com o princípio da subsidiariedade, os quais eu mencionei agora. Mas também é incompatível com a proibição de se criminalizar uma conduta quando se trata de tornar dominante uma determinada concepção moral. Viola também esse princípio que proíbe a proibição de criminalizar uma conduta de forma simbólica e promocional, e é isso que a criminalização faz do aborto, age de forma simbólica e meramente promocional, e promocional não é medida própria do direito penal. Não, o direito penal não promove valores, isso é um equívoco, um erro imenso. E também é incompatível com a proibição de se criminalizar comportamentos frequentes ou aceitos por parte significativa da população. Pois bem, o que nos resta é seguir essa orientação de Rui Guerra, nessa música maravilhosa, feita junto com Chico Buarque de Holanda, o Fado Tropical. Quem conhece aqui essa música? Estou vendo muitos jovens aqui, talvez não conheçam. Procurem conhecer, uma música muito bonita. Damasceno podia até cantar para nós agora, mas não vai ser o caso. Está meio rouco, então nós vamos dispensá-lo dessa missão. Mas vamos nos lembrar o que diz Rui Guerra nessa letra dessa música. Durante essa música, ele declama um poema. Se vocês ouvirem a música, vocês vão certamente reconhecê-la. Mas essa frase, esse verso, para mim, é absolutamente necessário, imprescindível para a nossa reflexão. Se a mão fica distante do coração, é porque existe uma grande distância entre intenção e gesto. Talvez seja esse o nosso grande desafio: aproximar a mão do coração, transformar em gesto as intenções, transformar o direito formal, legal, constitucional, lavrado nas leis, nos tratados, nas convenções, etc., transformar tudo isso em um direito material, concreto, real, que realmente garanta as mulheres. Porque se isso não acontecer, as mulheres, permitam-me citar fazer essa última referência mitológica, lembrando-me do lago de Tântalo. Tântalo, por ter desafiado os Zeus, foi jogado num lago no Hades, o conhecido lago de Tântalo. E Zeus colocou esse homem condenado para toda a eternidade a ficar nesse lago com água até o peito. E Tântalo sente sede. E ao sentir sede, ele se abaixa para tomar a água. Mas imediatamente o nível da água se abaixa, como nos reservatórios lá dos rios de São Paulo, né? Abaixa, e Tântalo não consegue beber a água, e Tântalo está lá nos ínferos, no Hades, com sede eterna. Mas não é só isso. Sobre a cabeça de Tântalo, Zeus colocou árvores frutíferas, galhos de árvores frutíferas, com muitas frutas pendentes. E Tântalo estende o braço para pegar as frutas, para matar a sua fome. Mas quando ele assim o faz, Éolo, o pastor dos ventos, sopra uma brisa e afasta para longe das mãos de Tântalo aquelas frutas. E lá está Tântalo, com sede eterna e com fome eterna. Mas não é só. Ali perto daquele lago há uma montanha, e no cimo daquela montanha uma grande pedra, que a brisa de Éolo faz balançar. Balança, mas não cai, balança, mas não cai. E Tântalo olha aquela pedra balançando e está vivendo com sede eterna, fome eterna e medo eterno. É assim que vivem as mulheres e continuarão vivendo as mulheres nesse país, enquanto nós não enfrentarmos essa questão do abortamento, enquanto nós não descriminalizarmos o abortamento, enquanto nós não regularizarmos a sua prática, dando toda a segurança e assistência à saúde das mulheres, com saúde pública eficiente. Viverão com sede de justiça, com fome de realização de seus direitos e com medo de serem criminalizadas pela prática desse crime de abortamento. Portanto, eu encerro essa nossa reflexão pedindo a vocês que repitam comigo, por favor, esse verso de Fernando Pessoa. Por favor, me ajude. Esse grande jurista, Fernando Pessoa. Repitam comigo, por favor. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos,
que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado. Eu tenho participado de muita coisa boa aqui na Escola da Magistratura, mas sem dúvida nenhuma, essa palestra do Torres hoje é uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi nesta casa, né, desde a sua fundação. Né, e eu sou membro dessa escola aqui desde que ela surgiu, com o Dr. Cláudio Viana. É muito interessante porque essa sua abordagem que começa na mitologia, passa pela mitologia judaico-cristã, vou chamar de mitologia, questão de gênero da Virginia Woolf, né? Ontem eu estava vendo a questão da violência na arte, né? O desrespeito ao direito, a supressão dos direitos, a desconsideração humana na arte, e uma delas exemplificativa é Guernica, tem o 3 de maio de 1908, o massacre da Coreia, né? Então, as mulheres que choram, né? Então, foi muito interessante como é que você nos traz isso ao longo da história da humanidade, como a humanidade se fez, discriminando e excluindo, né? É muito emblemática essa declaração de Beijing, né? Que reconhece que os direitos das mulheres são direitos humanos, né? Algo que está precisando ser dito, né? Assim como, né, voltando à questão da arte, né, está sendo preciso reafirmar que toda pessoa humana é humana. Porque, inclusive, tem um discurso oficial aí, um discurso oficioso, que diz direitos humanos para pessoas humanas. E, portanto, descaracteriza a pessoa como humano para lhe negar os direitos. Elegemos alguns humanos. Elegemos alguns humanos, né? Você traz Manuel Bandeira, né? Passei também pela literatura. E o Manuel Bandeira, naquele contexto que ele fala de Passárgada, ele fala assim: jovens, leiam o Sérgio Buarque de Holanda. Ele trouxe da Alemanha algo que se vende em farmácia e que evita a concepção, né? E, né, do Manuel Bandeira, né? E aí, de novo para você, Torres, eu estou farto do lirismo que não seja a libertação, né? Tem se usado aí a literatura, tem se usado a literatura jurídica, né, para a supressão dos direitos, né? E nós vamos relembrar de novo, então, esse outro Manuel Bandeira, que é esse Manuel Bandeira, né, desse lirismo, né, das reverências ao senhor diretor, né, para manter as coisas. E você termina com o Rui Guerra, né, com o Fado Tropical. E num outro trecho, todos nós herdamos o nosso sangue lusitano, todos nós herdamos o sangue lusitano, além da sífilis, é claro. E aí, isto é Gilberto Freire, que diz que as índias não conheciam as doenças sexualmente transmissíveis e conheceram através do estupro a que foram submetidas na época do descobrimento. Então, essa história é bem completa, né? E vista na sua inteireza, né? Um dia a humanidade talvez vá dizer os horrores, né, com que um olhar preconceituoso, excludente, né, se construiu, né, e quanta gente, sobretudo as mulheres, né, foram violentadas ao longo dessa história. Você fala das mulheres assim, eu fico muito emocionado quando eu falo das mulheres, porque eu fui criado com muitas mulheres, com mãe, com vó, com tia, com irmã, né? E fui criado no universo feminino. E, efetivamente, não há história que fale de mulheres, né, que não tenha essa subjugação da mulher, essa supressão de direito, né? É algo muito interessante, e isso em qualquer lugar, né? Nós vamos, neste tribunal, né, aumenta o número das mulheres na magistratura. E como é difícil a gente reconhecer, como aquele anjo lá da Virginia Woolf, quando ele fala, somos um com a face humana. Talvez esse seja o momento em que a humanidade realmente deu um grande salto de qualidade, né? Reconhecemos, somos todos iguais, somos um com a face humana.
não é? Nesse sentido, não há homens e mulheres, não há negros, não há brancos, não há amarelos, não há vermelhos, Exatamente. não há pobres, não há ricos, há seres humanos. E todos temos a mesma face humana. E como é difícil reconhecer isso? É difícil. Difícil E cresce o reconhecer número de mulheres, né, por exemplo, na magistratura, isso estatisticamente tem demonstrado, o aumento da proporção, mas para se afirmar na magistratura tem que assumir o estereótipo da masculinidade Sim, da força. sim. Né? Isso é como as mulheres que ocupam o poder no mundo, Margaret Thatcher, né? Goldman, Benazir Bhutto. Quantas vezes nós já ouvimos Indira aquela expressão, Gandhi. aquela mulher é juíza, aquela mulher é macho. Aquela mulher macho, exatamente. Aliás, um presidente de tribunal aqui, que dá nome, essa história está em frente, ele se referindo a uma juíza, ele disse assim, ela é mais homem do que muito homem que tem aqui dentro do tribunal. Né? Ele se refere, não vou deixar para lá para não reportar. Então, muito interessante essa ideia, né, de que aumenta o número, né, de mulheres na magistratura, mas reforça-se o estereótipo, né, da masculinidade, da força, da truculência, da macheza, desses valores, que não são os valores que permeiam as Você me permite, Damasceno, eu faria até uma pergunta ao auditório. Vou inverter, né? Eu que vou fazer pergunta agora. Em seguida a gente abre a pergunta. Me ajuda, depois deixa eu fazer as perguntas primeiro. Por favor, definam para mim mulher com uma palavra só. Mãe, divino, força, amor. Que maravilha, que mais? Beleza, gente, amor, que maravilha. Vamos tentar com homem? Vamos tentar com homem? Vamos lá, homem é? Força. O que, Cafajeste? Covarde isso, é? Violento? Bruto? É isso? Grosso? Se fosse homem, se fosse um animal, seria um? Cavalo. Burro. Cachorro. Olha, gente, desculpe-me. Hombridade. Ela quis dar um upgrade aí para nós aí, né? Mas olha, o que eu quero que vocês... Eu fiz essa provocação porque eu queria que vocês pensassem numa coisa. Vocês sabem que nós acabamos de reeditar os estereótipos históricos, não é? Eu acabei de falar de estereótipos, nós os reproduzimos agora. Vejam bem, dessa forma nós estamos justificando a dominação masculina. Pensem bem. Todos nós sabemos que é importante, a criança, quando nasce, cresce, nos seus primeiros anos de vida, ela precisa ser bem acompanhada, amada. Quem é que nós vamos deixar em casa para cuidar das criancinhas para salvar o planeta? Esse ser horroroso que vocês escreveram aí, cachorro, cafajeste, SS, bruto, violento, cavalo, para cuidar das criancinhas, não, vai ser um desastre. Quem é que nós vamos deixar em casa para cuidar das criancinhas? Esse ser maravilhoso, divino, que é mãe, essencialmente, que é amor, que é ternura. Então, gente, olha só o que nós fizemos. Nós construímos ideologicamente, através de estereótipos, o espaço público para nós, os cafajestes, e o espaço privado para essas donzelas maravilhosas. E aí nós vamos reforçando esses estereótipos, e é assim que nós vivemos. O espaço privado para as mulheres, o espaço público para os homens. Quando a mulher avança no espaço público, ela precisa assumir o estereótipo masculino para se dar bem no espaço público. E as mulheres estão tendo muitas conquistas no avanço no mundo masculino. No mundo público. Mas nós, homens, não ainda entramos no espaço privado. O máximo que nós conseguimos, com muita hombridade, é ajudar a mulher. Não é isso? Agora, realmente assumir o trabalho doméstico, dividir o trabalho doméstico, assumir as funções domésticas, dividir o espaço privado, nós ainda não o fizemos. Talvez um dia nós sejamos mais felizes, talvez um dia nós tenhamos uma sociedade igual nesse sentido, que nós possamos dividir os espaços públicos com a mesma face humana, sabendo que nós, homens, temos todas essas qualidades das mulheres também, e que nós temos esses defeitos também, e que vocês, mulheres, também têm esses defeitos e também essas qualidades, ou seja, que não somos homens e somos mulheres, nós somos seres humanos com a mesma face humana, com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas, com as mesmas alegrias, com as mesmas frustrações, com as mesmas vilezas, não é? Somos todos seres humanos.